Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna. Hoje vamos ver juntos a mensagem 14, cujo título é Benignidade. Benignidade. É fazermos o bem. Benignidade. Sermos bons. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, nos diz Paulo: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, e aqui ele vai dar essa ênfase à benignidade através do perdão, da compreensão, da tolerância uns para com as limitações, mazelas dos outros, uns para com os outros, ou seja, nós com os nossos irmãos conosco, mas não podemos esquecer que só podemos responder pela nossa parte. E a nossa parte deve ser feita independente da parte do outro. A escolha do outro é a escolha do outro. A nossa é a nossa, certo? Não podemos responder de forma negativa porque o outro fez de forma negativa. Então, esse é o padrão do outro. Qual o nosso? Então, o padrão do outro também será o nosso? Também é uma escolha. Mas se nós achamos que foi ruim o que o outro fez, como vamos fazer da mesma forma? Aí é olho por olho, dente por dente, aquela lei de Talião antiga, não é? Que Jesus veio, vamos dizer assim, mostrar que estava e está errada. Digo estava porque ele trouxe outra, colocando-nos a lei do amor, a compreensão, a caridade, o perdão. Difícil? Muito. Mas sabemos que ele deu o exemplo. Ele não fez, não falou nada em que ele não mostrasse para nós o exemplo. Ele traz a vida, e é um termo que Emmanuel vai usar ao final da mensagem, ele traz a vida. Isso quer dizer que ele tira do campo das ideias e coloca no campo das, vamos dizer assim, da causa e do efeito, né? No campo das realidades factuais, né? Dos fatos. Não apenas uma ideia bonita, mas ele dá vida a essa ideia. Ele traz para nós como verdadeira de ser vivida. E apenas através desta verdade de vivência vamos poder fazer o nosso caminho de ascensão, de progresso. Então vejamos lá o que o nosso Emmanuel comenta sobre as palavras de Paulo, que vamos repetir: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo, porque Cristo é que pediu que fôssemos perdoados na cruz, não é? Vos perdoou. Diz-nos o nosso querido Emmanuel: meditemos na tolerância. Vou repetir. Meditemos na tolerância divina, não a nossa, a tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Porque se perdemos a paciência, o que vem depois? Se não temos mais tolerância para com o outro, se ela acaba e o outro continua a investir na perturbação,
o que vem depois. Agirmos com violência? É isso que ele diz. Então, meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência, porque a tolerância divina é infinita para conosco. Basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, lá há 2000 anos, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável, ou seja, da compaixão que não se cansa, continua perseverando dentro daquela perspectiva de compaixão. A justa necessidade de compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando a sombra, 2000 anos atrás. Porém, não nos priva da sua augusta presença. Então, ele desceu das altas esferas, das esferas solares, e veio até nós. Mas não deixou, quando ele estava em Jerusalém, como ficavam todos? Espírito puro. Espírito puro. Difícil da gente conseguir conceber a capacidade. Ele deu algumas mostras do que pode um espírito puro. Mas um espírito puro pode muito, muito mais. Inclusive, ele disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer, também é muito mais. Ele desce e nós lhe negamos a guarida. Negamos-lhes guarida. Vamos recordar aqui que eles não encontraram, Maria e José, não encontraram um lugar para pernoitar e foram ficar num estábulo, não é? O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. Isso a gente já tinha visto. Então, não houve retaliação. Não me receberam bem? É isso? Não, nada disso. Jesus nunca, nem lá, nem cá, nem nunca, na linha do tempo, é incompreensivo para conosco, porque nos vê como pequeninos, na fase de aprendizagem moral. Como nós vemos os nossos pequeninos e nós suamos para passarmos os valores do bem. Quantas e quantas vezes, todo dia falamos a mesma coisa e sabemos da dificuldade que é a assimilação desses valores por parte de muitas e muitas crianças. Não falamos todas as crianças, porque sempre existem as exceções daqueles espíritos que já chegam espalhando luz. Não são muitos, mas estão lá também, não é? O divino benfeitor, Jesus, não é? Exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma. Então, o tempo todo que Jesus esteve durante aqueles 3 anos, ele curou todos os que lhe pediram cura, fossem doenças do corpo, fossem doenças da alma. Sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Ele fez o tempo todo isso. Foi bom e renunciou a todo e qualquer tipo de conforto, de bem-estar pessoal, para continuar estendendo o Evangelho entre nós. Contudo, isso tudo aconteceu da parte de Jesus. Recompensamos Jesus com a saliva do escárnio, cusparadas que Jesus levou, não é? E com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Não, já sabia que seria tratado assim, isso já estava lá até nas profecias do Antigo Testamento.
Em nome do Mestre Sublime, protótipo, exemplo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Sim, nós tivemos lá, éramos os atores daquelas histórias da Idade Média, daquelas situações tão ruins que aconteceram em nossa história. No entanto, continuamos aqui, séculos depois, a prosseguir com o mesmo amparo, dedicação e amor da providência divina para conosco. Emmanuel nos diz então: reflete na magnanimidade de Deus, na grandeza de Deus, e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre afeição de canal seguro e limpo. Então, se nós queremos ser instrumentos do bem, é preciso estarmos em condições para que o bem nos use. Como o bem pode nos usar se estamos magoados, ressentidos, com raiva? Fica difícil de usar um instrumento assim para que o bem se expresse no mundo, não é? Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus. Isso é tão importante. Qual de nós não quer viver num clima de paz, de harmonia, de equilíbrio, no nosso lar, no nosso trabalho, seja onde for? Mas não é o outro que vai nos dar esse clima. Pode até ser, mas não podemos esperar isso. Não nesse mundo conturbado. Vai começar a partir de nós mesmos, porque nós desejamos o clima de Jesus. E nós podemos alimentá-lo em nós e ao redor de nós. Exige, já dissemos isso antes, muita vigilância, muita oração, e muita vigilância e muita oração. E depois, mais vigilância e mais oração. Conclui então o nosso Emmanuel, que estávamos dizendo, segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, nos trouxe para a vida através do exemplo. Tirou do campo das ideias e trouxe para a vida a ilimitada compaixão. Antes, talvez, será que existia em algum livro de história daquela época? Não sei. Mas não era um mundo com muita compaixão, era um mundo cruel há 2000 anos atrás. De uma forma geral, extremamente cruel. Então, Jesus nos trouxe à vida a ilimitada compaixão, pelo exemplo, e o auxílio incessante da providência celestial. Jesus estava, temos isso no registro dos evangelistas, orando a Deus, conversava com Deus, buscava se fortalecer com Deus. Então, o auxílio incessante da providência divina existiu na vida de Jesus, mas como existiu? Ele acabou crucificado. Mas ele precisava chamar a nossa atenção. E chamou. Tanto que o Cristo crucificado, por séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, marcou o nosso imaginário, porque sempre foi a figura principal dentro de uma igreja. E é claro que o Evangelho foi salvaguardado, podemos dizer assim, pela Igreja Católica, que apenas deixou de ser quando veio o movimento de Lutero, o movimento protestante. Mas até isto acontecer, começou o cristianismo
no século, na Igreja Católica, no século V até o século XV, então uns 1000 anos, ficou salvaguardado pela Igreja Católica, para a qual seremos eternamente gratos. Foi a fiel depositária, a Igreja Católica, do Evangelho do Mestre durante um milênio, exclusivamente ela. Então, como fiel depositária, nós que temos hoje acesso, porque ela guardou e bem guardado durante 1000 anos esse rico tesouro, e hoje está em nossas mãos. Então, para sempre seremos gratos à Igreja Católica, que com certeza em muitas encarnações fomos extremamente atuantes. Mas foi Jesus que nos mostrou esse incessante auxílio da providência, que está aí ainda, aqui presente em nossas vidas, porque ele viveu essa ligação intensa com a espiritualidade. Depois nós vemos espíritos como Paulo em suas cartas, que também mantém um contato muito grande e uma fala muito firme sobre Jesus. Assim como Jesus mostra sua ligação com Deus, Paulo mostra sua ligação com Jesus. E nós temos Jesus, claro, Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, sempre, 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 sempre. Nosso Mestre amado, governador do planeta Terra. Temos Maria Santíssima a nos envolver a todos como seus filhos, assim como Jesus delegou João a Maria, não é? Nós somos abençoados, estamos num mundo abençoado e temos um amparo abençoado. Mas todas essas bênçãos não vão substituir a nossa ação na benignidade. Vamos orar? Sim. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos, Senhor, que recebemos, pelas oportunidades, pelos desafios, pelos problemas que nos instigam à inteligência, a buscarmos soluções, a te buscarmos, Senhor Jesus. Obrigada. Abençoa os nossos esforços, Senhor. Abençoa a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião. Abençoa ainda, Senhor, a nossa vigilância e a nossa lembrança da prece. Abençoa, Jesus, nossos lares, famílias e afetos. Da mesma forma, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento se encontrem em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos juntos de novo aqui em Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.